Essa madrugada eu vi vários flashes. Deus me deu alguns sonhos e todos os sonhos, os flashes que ele me mostrou foi relacionado a um ponto central, colheita. E ao acordar, né, eu fui meditar um pouco no que o Senhor tinha falado, mostrado, e me deu uma palavra também. Que eu vou deixar aqui escrito, deixar aqui relatado, tá em Gálatas 6, verso 7, no qual diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Em outras versões está falando ceifará também, né? Então, essa madrugada Deus me mostrava vários pontos, né, como eu estava dizendo, e a mensagem central era sobre colheita. Só que quando a gente fala sobre colheita, muitas vezes a gente pensa só que é colheita de morte, retirada. Também faz parte, mas o que o Senhor queria mostrar era que chegou o tempo do acerto de contas e de cada um receber aquilo que tem plantado. Se você for uma pessoa que plantou coisas boas, frutos bons, sementes boas, você vai ter uma colheita de frutos bons. Mas se você foi uma pessoa que tem pensado que engana a Deus, está no meio dos que são de Deus, mas não é de Deus, porque aquele que pratica o que não é do Senhor está no meio e acha que pode enganar, e ele está se enganando a si mesmo, porque de Deus ninguém se zomba, né? Foi até essa mensagem que o Senhor me falou. Porque o homem, ele conhece o que está por fora, e muitas vezes o homem ele se engana quanto à aparência de pessoas que são aparentemente, né, são vistas como ovelhas, mas são lobos devoradores. Mas o Senhor sabe quem é ovelha, quem é bode, quem é lobo, ele sabe do coração de cada um. Então o Senhor me mostrava algumas pessoas, né, específicas, e mostrava sentenças. E o que me chamou a atenção é que o Pai ele é muito criativo. Ele sabe exatamente como falar conosco. E ele usa situações simples. Talvez na nossa forma humana de pensar, a gente nunca chegaria naquela interpretação, naquela profundidade. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, sabedoria, e ele é um arquiteto de tudo, né? Ele pega coisas simples e transforma em mensagens profundas. Então, o Senhor me colocou no cenário e eu me via com outras pessoas conhecidas e eram grupos. E eu vi uma árvore bonita, uma árvore frondosa. E essa árvore estava naquele local e ela estava cheia de frutos. E os frutos estavam caindo no chão. E eu sabia que era momento de colher aqueles frutos. E interessante como Deus usa situações simples para falar conosco. Ele colocava a mangueira, né? Interessante que nós estamos na estação no qual a gente está vendo as mangas, né? A gente está colhendo mangas. Tem muitas mangas que já estão no ponto de colheita, né? E ele colocava essa mangueira e colocava um outro fruto também, que eu não sei o que era, mas lembra muito graviola, mas era muito grande, como o tamanho de uma jaca, mas não era uma jaca. Era um fruto grande, mas eu não sei que fruto que era, mas era um fruto bem diferente. E aí eu vi esses grupos de pessoas no local, e aí essas pessoas começavam a pegar essas mangas no chão. Quando ela pegava com a mão, ela segurava e começava a murmurar e reclamar. E elas diziam assim: como é que se pode comer uma manga dessa? Uma manga toda mole dessa, um fruto é impróprio, inadequado para a gente se comer. E reclamava daquele fruto. E quando eu colocava as mãos no mesmo fruto que caía daquela mesma mangueira no chão, eu ia colher, eu pegava o fruto para mim, ele estava firme, bonito, pronto para consumo, e eu não via nenhum problema nesse fruto, pelo contrário, ele estava assim, apetitoso. E aí, nesse momento, o Espírito de Deus me toma,
E ele fala assim: acaso pode colher fruto bom se você não plantou? E ele me tomava em espírito dessa forma, eu falava dessa forma para aquelas pessoas. E aí o Senhor falava desse jeito: acaso você pode colher fruto bom se você não plantou? E aí eu acordei dessa visão em sonho que o Senhor estava me dando. E eu fui meditar, e aí quando eu estava lendo, o Senhor começou a ministrar no meu espírito que chegou o momento da colheita, e muitos vão colher aquilo que plantou. E interessante que era a mesma árvore, os frutos que estavam caindo, pronto para ser colhido, mas a mão que colhia, quando a pessoa colhia, o fruto parecia diferente na mão de um, e de outro também era diferente. Por quê? Porque cada um vai colher aquilo que plantou. Cada um vai receber a medida que Deus determinou por causa da semente, né? Por causa daquilo que foi plantado ao longo do tempo. E Deus conhece cada um. E Deus está recompensando uns com frutos bons, com boa colheita, que representam bênçãos também. E outros não vão ser muito favorecidos não, viu, irmãos? Porque o que eu via era exatamente um símbolo, mas também uma forma de Deus estar mostrando que chegou o momento de Deus executar, né? E aí quando eu estava aqui no quarto meditando, o Espírito Santo na hora falou comigo. E eu até tinha que entregar uma mensagem para uma pessoa específica, eu entrei em contato com essa pessoa, mandei mensagem para ela. E na hora o Espírito Santo falava comigo: de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem plantou, ele também vai colher. Naquela hora eu entendi o que o Senhor estava falando comigo a madrugada inteira. Por diversos flashes, diversas mensagens. E ele falava claramente: chegou o momento da colheita. E não é pra gente assustar não com as coisas que vão começar a acontecer, até mesmo de pessoas próximas da gente. Porque quem conhece o coração do homem é só Deus. A gente não conhece de fato. Mas Deus é tão maravilhoso que ele vai botar manifesto. Ele vai manifestar. Ele vai manifestar as obras, vai manifestar tudo. E ele vai trazer a luz. Então, a mensagem que ele me trouxe essa madrugada, e que a manhã inteira eu fiquei pensando nisso, foi sobre o momento da colheita. Ou seja, chegou o tempo de colher. Chegou o tempo de colher aquilo que cada um plantou. Foi isso a mensagem que o Senhor me entregou nessa madrugada.